Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, essa aqui seria a nossa segunda aula do VBA. Nós vamos lembrar aqui, né, o desvio condicional, né? Então, como a gente viu lá no curso, né, nós tínhamos lá a função C, né, onde nós tínhamos o teste lógico, daí se o teste fosse verdadeiro a partir dos operadores de comparação, né, ele testava e dava como verdadeiro, né, e aí pegava-se uma resposta, ou falso, pegava-se uma segunda resposta. Pois muito bem, óbvio, né, que isso existe também dentro do VBA, tá? E a única detalhe é que ele está em inglês, né, porque lá é C e aqui é if, né? Mas o contexto é o mesmo. Você tem o if, onde você tem a condição ou o teste lógico aqui, né, que você pode chamar de condição, teste lógico, você cria usando o igual, diferente, maior que, maior igual, menor igual. Então você coloca o if, condição, o then, né? Então ele tem que colocar o then aqui para encerrar a condição. Aí aqui dentro você vai colocar dentro desse bloco todas as instruções que você quer que sejam executadas, inclusive outras funções C, outros comandos, né? Então você tem aqui uma infinidade de linhas que você pode pôr. Se não, né, você tem as instruções quando falso, né? Então quando esse teste aqui foi dado como falso. E ele tem aqui o end if, né? Então o end if ele finaliza o bloco, né? Seria lá na função C, seria o fechar parênteses, né? Muito bem. Aí nós temos um exemplo aqui, né? E eu vou novamente fazer aquele efeito de copiar, né? Eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C, tá? Vou copiar, vocês agora vão pausar o vídeo, né? E vão digitar esse texto, lembrando que isso aqui é numa linha só, ok? Então pausem o vídeo agora e copiem, digitem, né, este código lá no ambiente VBA. Muito bem. Agora, ó, eu vou colar o meu aqui, tá? E vou fazer a execução dele, né? Então, eu vou dar play, né? Então, que é o run. Vou digitar aqui, ó, um número. Vou digitar aqui, por exemplo, 10. Vou dar OK. E aí ele vai fazer o trato, né? Então, aqui no caso, ó, ele vai pegar, vai colocar aqui o valor correspondente aqui, que é em A3 é 10, né? E, retornando, né, lá no VBA, se eu executar de novo aqui, né? Der um play lá. Vou colocar aqui, por exemplo, 200, vou dar OK. Ele vai jogar esse valor para mim aqui em outra planilha. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Em outra célula. Então, na verdade, o que ele está fazendo nesse momento, né? Nós estamos dizendo o que para ele, ó? Que o valor que vai vir de uma input box, deixa eu fazer aqui na caixa de texto, no bloco de notas é melhor. Então, eu estou falando para ele o quê? O que vem, né? Primeiramente, né? Vamos lá. Subdesvio é o nome dela. Da id a as double, né? Então, eu estou dizendo para ele que estou gerando uma variável do tipo double, que vai acertar, inclusive, números com vírgula, né? Ou seja, decimais. E estou dizendo para ele o seguinte, ó. A é igual a application input box. Ou seja, o que eu digitar na input box vai ser atribuído em A, ok? E aí, com formato numérico, né? E aí, eu estou dizendo para ele aqui, ó. Se A, o valor que eu digitei na application input box, for maior ou igual a 100, se isso for verdade, vá lá e selecione o A2, né? Então, range A2.select. E na Active Cell atribua o valor de A, né? Esse bip, talvez ele toque em algumas máquinas ou não, porque é um comando muito antigo que ele faz um bip mais com aquele bip analógico do computador, né? Quando alguns computadores ligavam, antes ele fazia um sonzinho de bip, né? Então, se isso for verdade, ele vai executar essas instruções. Se não, ele vai fazer o quê? Selecionar o A3.select, né? Se não for maior ou igual a 100 o valor, vai pegar esse valor e jogar na célula ativa, que é o A3, e tocar o bip de novo. Termina o C, termina a rotina, tá bom? Então, ele faz o desvio condicional, é um exemplo. Aqui você pode pôr N linhas e aqui também você pode pôr N linhas de programação, ok? Bom, um novo item para a gente poder brincar é a caixa de mensagem, né? Então, a gente fez a input box, que é uma interação com o usuário, e também tem a caixa de mensagem, que é uma outra forma, né, de fazer uma brincadeira aí, né, de utilização com o usuário, né, de interação com o usuário. Então, nesse sentido, você tem a caixa de mensagem, que é a Message Box, né, onde você tem o texto de exibição, quais botões você quer configurar nela, vocês vão ver na hora de digitar que vai aparecer as opções de botão, o título dela e um arquivo de ajuda caso for necessário utilizar. Muito bem. Essa caixa você pode simplesmente usar para aparecer um texto, né, ou nesse sentido, você pode também fazer o uso de uma programação, tá? Então eu tenho aqui, ó, submensagem, né? Aí eu tenho aqui um if e olha que legal, dentro do if eu coloco, ó, se a message box, né, que está aqui construída,
for igual ao clique, né, VB yes, se isso for verdade, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai pegar essa rotina de programação. Se não, ele vai pegar esta outra rotina de programação, né? Então é uma forma que você tem de trabalhar com a Message Box e tratar a informação que vem nela. Então eu vou copiar, tá? Vocês vão digitar agora nesse momento, dá um tempinho para digitar, pausem o vídeo, digitem, e agora a gente vai retornar lá no VBA. E embaixo dessa outra aqui eu vou dar Ctrl V e vou fazer a execução, né? Então eu vou dar play. Olha lá, deseja executar rotina? Sim, né? Olha o que ele fala lá, rotina executada com uma message box de retorno. Eu vou dar OK e ao mesmo tempo aqui embaixo, ó, ele vai escrever para mim na status bar, ó, programa em execução. Então é uma interação que eu tenho com a status bar, né? Vamos lá, eu vou dar play de novo, vou colocar não, tá? Lá, rotina cancelada, OK. E automaticamente ele vai cancelar para mim, né? Então, se eu olhar aqui no Excel como é que tá o negócio, né? Ó, ele pintou aqui a 2, né? De uma cor e depois de outra, né? Mas olha lá, programa cancelado aqui embaixo. Então, se a gente for analisar esse código, ele fala o que, ó? Se for verdadeiro que você clicou em OK, ó, ele vai fazer o que? Application.statusbar, ou seja, a barra de status, você vai colocar um texto nela lá, programa em execução. E vai escrever uma message box, rotina executada, né? VB OK only, né? Que é somente o botão OK e aviso. E selection.interior color, né? Color index, né? É igual a 36, que é a cor de pintar o fundo da célula. Então, a célula que tiver selecionada, no meu caso lá estava selecionado o A2, vocês viram que aqui eu não coloquei comando para selecionar a célula, então o que tiver selecionado lá ele vai pintar para nós, no caso lá meu A2, né? Senão ele vai colocar na application.statusbar igual a programa cancelado, né? Vai aparecer a caixinha falando que foi cancelada a ação e pintar ela com uma outra cor, né? A célula que estiver. Quer colocar um range aqui, alguma coisa, né? E colocar cor, pode também, não tem problema algum, tá bom? Então, esta foi o uso, né, do C mais uma caixa de mensagem. Então, vocês estão vendo já mais uma aplicação possível, né? Muito bem. Bom, aí tem aqui, ó, algumas valores e bivalor de variável dentro da Message Box como uma resposta, né? Então, até eu dou um comentário que fala, ó, clique na célula 10 e digite igual agora, que é uma função. Então, eu vou lá no A10 dessa planilha, né? Então, eu vou lá no A10, coloca lá igual agora, abre e fecha parênteses e dá Enter, ele vai dar aqui para mim a data e hora, né? Então, legal. E aí, nesse sentido, o que vai acontecer? Ó? Eu vou voltar aqui, né? E vou copiar essa rotina de programação. Vou dar Ctrl C. Vocês agora, novamente, vão pausar o vídeo. Vão digitar esse conteúdo que está aqui, exatamente do jeito que está aqui, tá? Feito isso, vamos retornar aqui no VBA. Ctrl V. E vamos executar para ver o que acontece. Olha só, a data de hoje é 10/12/2021, às 15h43 e 17 segundos, que é o que está aqui, ó, né? Então, eu vou dar OK, beleza, encerrou o programa, e vamos analisar esse código. Então, ele fala assim, ó, Gin test as date. Então, o que eu estou fazendo? Gerando uma variável, né? Então, ou seja, na memória RAM, estou criando lá um local de variável, onde estou gerando ela com o tipo de data, né? Data, hora. Daí, range a 10.select, ou seja, ele foi lá na 10 e selecionou ela. Aí o valor da célula do A10, né, que é a célula ativa, então do Active Cell, teste igual a Active Cell, ou seja, foi atribuído em teste o valor que estava lá do agora, né? E o caractere que a gente utiliza para concatenar, o que é concatenar? Igual tem a função concatenar no Excel. A gente juntar pedaços de texto, né, de células, né, e no caso aqui de variáveis. Aí na Messenger Box foi colocado assim, ó, a data de hoje então você coloca o texto entre aspas, vocês viram que eu não estou usando parênteses aqui. E comercial, que é esse símbolo de concatenação da variável teste, por isso que apareceu lá, a data de hoje e aparece a data, tá? Aí VB OK only e resposta, que é o título dela, tá bom? Então, essa aqui é uma forma que a gente tem de usar o sistema de concatenação, e também já viram também a questão de como gerar uma variável para receber valores de data hora, belezinha? Muito bem, vamos dar continuidade aqui, qualquer dúvida vocês me chamam, em aula, né? A gente vai estar em aula. Aqui tem outras funções de data hora, tá? Vocês podem estar também aprendendo a fazer essas funções de data hora, né? Ó, então eu vou selecionar aqui, tá bom? Ó, vou dar Ctrl C, tá? Vocês pausam o vídeo agora, né? Para poder
como se diz, né? Para poder digitar, né? Então deixa eu alinhar bonitinho aqui, ó. Então pausem o vídeo, tá? E agora nós vamos retornar aqui, ó. Vou dar Ctrl V. E aí eu tenho o Message Box Now, que pega a data e hora do momento, somente a data, né? Aí tem as funções aqui do Message Box Time. Aqui tem funções também que altera a data e hora do sistema, que é a Time e a Date. Eu não vou habilitar no meu, porque o meu computador ele tem segurança, né? Então ele não vai deixar, mas vocês podem tirar aqui, se vocês quiserem alterar a data e hora prevista para o que está aqui, ó, né? É só usar o date e o time, tira o apóstrofo da frente. Eu vou deixar o meu porque eu sei que o meu micro vai dar problema, tá bom? Então, ó, eu vou compilar. Olha lá, no Excel é o now, né? Olha lá, funcionando, ok. Olha lá, somente a data, somente a hora, tá? Então, é formas que você tem de puxar do sistema, às vezes, para mostrar para o usuário a data e hora que você está usando, ok? Ou, melhor, que está no sistema. Aí nós temos o desvio condicional alinhado ou alinhado, que é a função C com aquela condição lá, eu tenho mais de 2 respostas, o que eu posso fazer? Você vai poder utilizar agora os recursos, né, dentro do VBA para isso, né? Então aqui, ó, eu vou tentar colocar tudo numa tela só, é bem provável que eu não consiga, então eu vou até alterar aqui o tamanho da fonte, tá bom? Deixa só ele puxar aqui a caixinha de texto. Vamos colocar um tamanhinho um pouquinho menor aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar todo o texto aqui, né? Olha lá, consegui, né? Lembrando que isso aqui é numa linha só, sempre, tá? E aqui é aquela brincadeira, né? Olha lá, se o teste for maior ou igual a 100, então selecione um A1 e jogue o valor de 100 lá, né? O valor que você digitou que seja maior ou igual a 100 na célula de A1. Se não, se o teste for maior ou igual a 50, né? Então, se perceberam, ó, se não, se, né? Então, else if, né? Teste for maior ou igual a 50, então aqui já era o que era maior que 100. Aqui maior ou igual que 50, então range é 2.select da célula ativa. Então, a célula ativa vai receber o valor de teste. E se não se, teste for maior ou igual a 10, então, né? Então, se já for maior ou igual a 100, já morreu aqui. Maior ou igual a 50 morreu aqui, o que eu tenho é menor que 50. E aqui maior ou igual a 10, né? Então, mesma coisa. Se o que eu digitar, ele vai selecionar o A3 e vai colocar o conteúdo nela. E aí, por final, né? Então, tinha 1, 2, 3, 4 saídas, são 3 testes, né? 3 desvios, que tá aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. E o último seria aquela história, né? Tudo que for menor que 10, porque maior ou igual a 100, maior ou igual a 50, maior ou igual a 10, eu já tenho. E aí eu tenho aqui o range A4.select, né? Que é com o valor que seja menor que 10, tá? Então, mais uma vez, uma pausa para vocês aí, né? Poderem digitar o código aí, né? Tá? Deixa eu tentar baixar mais um bocadinho aqui, né? Ó, subdesvio aninhado. Então, tem o título ali, ó, subdesvio aninhado. Digitem já aí. E agora aqui, ó, pausem aí, né? E agora eu vou dar mais um toque, ó, para pegar esse finalzinho aqui do end sub, tá? Então, eu vou copiar esse texto. Ok? Vou dar Ctrl C. Vou colar lá no VBA. E vou dar play. E aí, aquela história, né? 101. Ok. Vou dar play de novo. Sei lá, 40. Ok. Play. 80. Ok. E play. 1. Ok. Vamos ver o que vai acontecer lá na planilha do Excel. Olha lá, 80, 101, 80, 41, tá bom? Que é a questão do desvio, e cada momento, né, que você usou o desvio, ela fez realmente, né, depositou, né, cada item no seu lugar, tá bom? Acrescentou. Bom, feito isso, nós temos aqui, ó, um exemplo, né, de funções do Excel, né? Deixa eu deixar essa conversão de valores ali para baixo. Funções do Excel em VBA, tá? Essas aqui, pessoal, esse exercício é interessante porque o que acontece? Isso aqui é um auge que você tem dentro do VBA, um dos auges, né? Que é você poder usar as funções do Excel dentro do VBA, tá? Então, ó, eu vou até pegar isso aqui de exemplo que eu coloquei aqui, tá? Vou dar Ctrl C. E aí todas as funções existentes dentro do Excel, tá? Todas as funções que você usa no Excel, né, lá no fórmulas, né, inserir funções lá, elas estão aqui dentro do VBA, tá? Só que em inglês, né? O que não impede que a gente possa utilizá-las, não é verdade? Bom, então o que eu vou fazer? Na nossa planilha, tá? Eu vou digitar aqui, ó, vou pegar aqui
uma célula num lugar em branco aqui, ó. Vou pegar o A, vou colocar, ó, 10, 20, 30, 40. Muito bem. E aí, isso daqui vai ser os meus dados que eu tenho aqui, tá bom? Olha só. E aqui vai ser a área de resposta, então o meu A19, tá? Então o que eu vou fazer lá no VBA? Eu vou criar aqui, ó, uma nova área, eu não tenho código ainda feito disso aqui, eu coloquei agora. Vou criar aqui um sub, calcula, underline, planilha. E aí esse sub calcula planilha, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colar aquele código que eu acabei, né, de pegar lá do nosso ambiente lá, do bloco de notas, né? Então, olha só, o range B10, não, range A19, ponto value, ou seja, você aqui, ó, já mudou, já não é mais ponto select, ponto delete, é ponto value, é valor da célula 19. Vai ser igual a worksheet functions, então esse comando é que chama todas as funções do Excel, tá? Daí sum, que é soma, e esse range, né, que na função soma você colocaria do início ao fim. Que no nosso caso o início ao fim está aqui, ó, de A15 até o A18. Então eu vou fazer o que, ó? Vou pegar aqui, ó, de A15 ao A18. E aí, o que vai acontecer quando eu executar esse comando? Ele vai fazer para mim a soma. Olha só. Vamos ver se é verdade. Opa, minimizei muita coisa aqui, né, gente? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Pronto, ó. Aí você vai dar 2 cliques, não tem fórmula. Por que não tem fórmula? Porque tá lá no VBA. Olha que legal. Quer dizer, você tem aqui uma área de resposta, que é a soma desses itens. Claro que não é automático, dá para programar isso, é óbvio. Mas se eu colocar aqui, ó, tudo 20, 20, 20, 20, 20. Muito bem, agora eu quero calcular isso. Ah, legal. Você volta aqui, dá clique e dá play, né? E aí, automaticamente, ó, ele soma. Mas não tem célula, não tem fórmula aqui, ó, é conteúdo. Porque a verdadeira fórmula está onde, pessoal? Está aqui, ó, no ambiente VBA. E isso vai fazer com que vocês, ó, vou dar um pause aqui. Opa, deu uma travada aqui no meu, deixa eu ver o que é. Estou fazendo tanta coisa aqui junto, pessoal, que tá... Aqui eu estou gravando o áudio, o vídeo. Muito bom. Ah, destravou, sei lá, alguma coisa aconteceu aqui, tá? Mas o que é interessante aqui, eu estou no ambiente VBA e a minha fórmula que eu estou usando para achar aquele resultado proveniente lá dos valores que eu coloquei, ela está aqui. Então, se é valores que às vezes eu tenho que tomar certos cuidados, tal, depois tem como colocar senha aqui para proteger, né, o ambiente VBA. Então, nesse sentido, né, que inclusive, depois eu mostro para vocês, mas eu posso estar aqui inserindo várias fórmulas e funções para resolver por aqui, pelo VBA, do que por lá. Então, por exemplo, se eu copiar de novo esse endereço aqui, ó, pegar tudo isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e colocar aqui, ó, que no A20, que é a célula de baixo, vai ser igual ponto value, worksheet functions. Deixa eu copiar esse range aqui, ó, para facilitar para mim mesmo, né? Ó, vou tirar aqui, ó, só para mim mostrar para vocês. Eu quero que você coloque o ponto. Olha só, pessoal, ele mostra, ó, todas as funções do Excel, ó. Todas, PROC-V, PROC-H, que no caso é VLOOKUP, HLOOKUP, Sum, Average, Max, Min, todas as funções, tá? Decount e assim vai. Então, no caso aqui, ó, Average, tá? Olha lá, Average, daí dá um espaço. Toda vez que você vai no ponto, você seleciona a opção, você dá espaço. Aí, ó, abre o parênteses, Ctrl V, ele pede o argumento, fecha parênteses, tá? Então, ó, nesse sentido, ó, vou dar play, vou voltar no Excel, e olha lá, eu tenho aqui, ó, a soma e tenho a média, apareceu aqui, ó, no A20. Tudo bem? Se eu jogar aqui, por exemplo, a 100 e dar Enter, o que vai acontecer na hora que eu der play lá, né? Tudo que está dentro desta macro, né, dessa subrotina que é macro, eu vou dar play, o Excel é macro, né? Olha lá, soma e média, tá vendo? Então, é automático, ela se calcula automático. Ah, professor, mas pô, é chato fazer isso, né? Porque, poxa, tudo tem que ficar... Pessoal, é macro. Vai lá no inserir, ou vem aqui em desenvolvedor, né? Cria um botãozinho. Olha só, tudo que vocês fizeram até agora, ó, tá aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, eu pego aqui o calcula planilha, ó, que é esse carinha aí, ó, do OK. Aí eu clico aqui, ó. Coloco aqui, ó, calcular.
tá? Clico fora. Aí eu clico aqui, ó, ele vai calculando, só que lógico, eu tenho que te dar valores nesse intervalo, né? Ó, 150, 120, 130, né? Olha lá, calcular. Olha lá. Soma e já calcula a média. Certo? Então, nesse sentido, vocês têm esse código que vai facilitar bastante agora a vida de vocês. Eu vou colocar esse código lá, tá? Com observação também, né? É importante a gente colocar a observaçãozinha lá. Vou colocar o código aqui e vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar assim, ó. Digite valores numéricos nas células de A15 até A18. Tá bom? E olha que interessante, né? Porque aí você pode treinar aqui as outras funções já básicas que vocês aprenderam até então, de modo que vocês vão ter isso como uma referência para que você um dia personalize a sua planilha, de modo que você nunca mais vai precisar usar as funções do Excel na planilha do Excel, e aí você deixa ela bem numa situação clean, né? Numa situação bem limpa de trabalho, tá bom? Isso vai demonstrar muito conhecimento para vocês aí daqui para diante. Belezinha? Pessoal, então nessa aula a gente viu a função C, viu a função C, a C aninhada, vimos aí a Message Box, que é uma caixa que pode ser usada, inclusive em particularidade com a Input Box, e vimos também aí que é possível inserir as funções do Excel. A função C, é óbvio que ela não existe, né, lá no grupo de funções, porque tem a própria if, né, do Excel, né, que é a própria função C de desvio que você vai usar, tá certo? Beleza? Pessoal, um forte abraço, se cuidem aí, até a próxima aula.